Olá, amigos da TV Nova Luz, essa TV que foi criada para iluminar os nossos dias. Nós estamos dando seguimento aos nossos estudos, aos nossos debates de toda quarta-feira, às 19 horas, com o programa Viver e Transformar. Então, vocês desculpem eu estar com o óculos meio escurecido, mas eu tive uma alergia essa semana que me inchou os olhos. Então, os meus olhos não estão assim muito agradáveis da gente olhar. Então, botei um óculos aqui, bem disfarçado, para nós continuarmos os nossos estudos, os nossos debates com a Rosália, com a Soninha, que tem trazido um crescimento espiritual muito grande para todos nós. Essas duas meninas são maravilhosas. E nós terminamos o debate passado deixando assim no ar uma expectativa de nós falarmos um pouquinho mais sobre a compaixão, porque o nosso tema de hoje é bondade e gentileza, né, que nós vamos explorar hoje. Mas nós vamos lembrar que no final do programa passado eu falei que as crianças não têm compaixão, mas são as crianças, como depois nós conversamos em off, que a Soninha percebeu que eu estava falando dessa criança, que é esse espírito imortal reencarnado, e que ele traz ainda as dificuldades, né, do seu crescimento evolutivo, que muitas vezes se manifesta na infância. Mas é que, realmente, nesse período de 0 a 7 anos, que a criança está completando a sua reencarnação, como, segundo André Luiz, ela está ainda naquele espaço primal, né, da lei da sobrevivência. Então, ela se torna uma criatura bastante egoísta. Por isso que eu, como tive escola, quando as crianças são deixadas na creche, elas vêm com aquela necessidade de se defender, de ganhar o seu espaço, então é mordida, isso tudo é meu, isso daí daria uma outra palestra a respeito. Então, nós vamos passar para a Rosália, desculpa outra vez, para a Rosália, fazer a nossa música inicial e traçar algumas considerações do debate que nós vamos fazer no dia de hoje. Olá a todos, olá a todas. A música de hoje é Belo. Belo pra mim é criança brincar, eu ouvir mil canções numa concha do mar. É chuva caindo, é canto em flor, e acima de tudo é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer e a treva na alma começa a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim está alguém. Está está alguém. Bom, como a música fala, a bondade ela é um foco, né? Como as meninas começaram o programa e a Sônia vai aprimorar mais essa questão, nós estamos falando sobre compaixão.
E a compaixão, ela tem 3 características principais, né? Bondade, a noção de humanidade comum e a atenção plena. Nós debatemos também no último programa que a compaixão é colocar o nosso coração em movimento, né? É uma intenção e uma expressão altruísta, né? Nossa com o outro. E é muito interessante a gente pensar que, por exemplo, essa bondade, ela só vai ser construída se nós tivermos autobondade, né? Não é possível nós sermos bons, exteriorizarmos o bem, se nós não formos bondosos conosco. E aí, eu tenho certeza absoluta, perguntando para vocês, se vocês conseguem se acolher, se nós conseguimos nos acolher. E aí a gente vê a grande dificuldade, porque o corpo que a gente vai conviver mais vezes nessa existência, né? Nessas vidas, nessa existência, é o corpo que nos veste, é o corpo que a gente experimenta. Mas a gente é bondoso com o nosso corpo, né? Aí fica a grande pergunta. O que você acha, Sônia? Rosália, é exatamente isso, né? Respondendo ao que você me perguntou, durante muito tempo, o que aconteceu é que nós vivemos oprimidos por aquele sentido de que cuidar de si, amar-se, é ser egoísta, né? A cultura judaico-cristã e tudo mais, né, tem levado-nos sempre a pensar, se eu cuido de mim, eu estou sendo egoísta. Então, para ser compassivo, eu tenho que abdicar dos meus cuidados. E o que acontece? Lá no Evangelho, né, nós temos o cuidar do corpo e do espírito. Temos também o orar e vigiar. Ou seja, nós temos que estar sempre no equilíbrio, cuidando das duas coisas. Então, você falou muito bem, não tem como ser bondoso com o outro se para mim eu sou mal, eu não me cuido, eu me renego ao segundo, terceiro, quarto, 10º plano, né? Então, esse conflito entre cuidar de si e cuidar do outro acaba sendo muito perigoso. Por quê? Porque eu cuido do outro muito mais por uma obrigação, né? Nem que eu coloque essa obrigação em termos de, é uma obrigação cristã, não interessa, eu estou me obrigando. E aí, se eu não faço isso com o sentido de altruísmo, eu acabo ficando aborrecido. Então, é isso que muitas vezes acontece com aquele filho que cuida dos pais idosos e que reclamam tanto, e coitadinho dos velhinhos acabam até sendo, de certa forma, porque eles percebem aquele mal-estar. Então, é muito melhor a gente parar, descansar e saber que nós temos que ter um tempo para recarregar. Qualquer coisa tem que ter um tempo. Jesus foi lá para o deserto para poder meditar, né? Será que aquele tempo ele não teria que estar cuidando das pessoas também? Né? Então, assim, é claro que o egoísmo é quando eu só estou voltada para mim, ou que eu manipulo o outro para que aquilo que eu estou fazendo por ele volte, né, para mim. E aí sim é um egoísmo. Então, isso a gente tem que pensar muito, principalmente nesse assunto que nós estamos falando de compaixão, de bondade, de gentileza, porque, agora voltando para o lado da ciência, né, a ciência tem provado, através dos experimentos dos neurocientistas, enfim, dos pesquisadores, que o ato de bondade, de gentileza, ele não volta só porque o outro vai ser grato, não. Ele volta imediatamente para cada um de nós que o praticamos em função dos neurotransmissores que nós acabamos nos permitindo quando nós usamos esse tipo de ação de bondade, de compaixão, né? De pensamento, de gentileza, né? De pensar no outro como bem. No programa passado, nós falamos da compaixão no sentido de querer cuidar do outro, não é só ter pena, né? Porque tem um sentido antigo de que ter compaixão é, que pena, tadinho dele. Não, é uma ação, é muito mais do que isso. E, rapidamente, para encerrar o assunto que a Leila passou a bola para mim,
eu entendi perfeitamente o que a Leila estava dizendo na semana passada, depois nós conversamos, como ela falou, que nós, espíritos, nascemos trazendo toda a bagagem acumulada, inclusive para colocarmos, às vezes, em prova e melhorarmos. Né? Mas, no sentido que eu estava trazendo na semana passada, foi exatamente a criança. Engraçado, Leila, você sabe que eu também tive uma creche, uma escola? Interessante, né? E aí eu percebi, a minha era criança só até 7 anos. E aí eu percebia como porque existe esse egocentrismo. A criança muito novinha ainda, ela não, quando ela nasce, ela não tem sequer diferenciação do corpo dela, da boca, para o seio da mãe, para mamar para ela é um ato de continuidade do corpo. Né? Com o tempo, né, isso vai sendo diferenciado e ela vai começando a perceber a mãe como um outro. Né? E aí isso vai chegando até o ponto dela conseguir descobrir que o outro amiguinho é um outro que ela pode trocar. No início, não. No início é assim como a Leila falou. Esse brinquedo é meu, me dá aqui, se morde. E, nossa Senhora, é uma dificuldade, mas com o tempo vai passar. O que aconteceu é que tem um neurocientista chamado Richard Davidson, que ele estudou esse sentimento de compaixão. Conta-se que, o que a gente lê nas pesquisas aí, é que ele encontrou com o Dalai Lama e ele já fazia um estudo sobre a depressão e os efeitos da meditação na depressão, e ansiedade e tudo mais. Né? E provava que, enfim, tinha resultados. Hoje, atletas de alta performance fazem meditação, né, graças a esses estudos. Né? Então, até porque tem que comprovar por que está fazendo isso, né, por causa dos investimentos, enfim, patrocínio. E aí, Dalai Lama chegou para ele e perguntou: mas vem cá, você só está estudando só depressão, ansiedade? Por que você não estuda gratidão, compaixão, bondade, gentileza? E aí ele foi pesquisar. Foi procurar a pesquisa, descobriu que não tinha nenhuma pesquisa sobre esse assunto, não conseguiu achar. E conta-se uma história de que ele perguntou para alguém lá que era um mestre em metodologia da pesquisa, falou: vem cá, você tem alguma pesquisa sobre isso que eu possa me basear, já começar e tal? Aí ele pensou: não, isso não existe, ninguém vai pesquisar sobre isso, porque isso não existe, isso são sentimentos que a sociedade impõe. Aí ele parou e foi pesquisar. E foi pesquisar fazendo exame de sangue. E ele fazia o exame de sangue antes e depois da meditação, né? do pensamento positivo, aquela coisa toda. E aí ele descobriu que a expressão genética modificava. Ele nem fez só a área do cérebro, como normalmente as pessoas fazem. A expressão genética, a forma de combater as inflamações, a imunidade melhorava com isso. E aí ele foi fazer, ele falou: então, será que isso está ligado ao gene? Isso é inato, não é inato? Aí ele fez uma pesquisa com crianças muito pequenas ainda, que não sabiam ainda mentir, onde ele fazia com aquela criança, ele ia, induzia, perguntava: quem é que você gosta muito? Ah, gosto de mamãe, gosto de papai. Então, imagina mamãe e papai aí numa cena boa e tal, fazendo isso e aquilo. Criava esse clima de amor na criança, e depois ele dizia: agora imagina, malzinho ele, meu Deus, agora imagina que papai ou mamãe está doente, está sofrendo, está com muita dor e tal. E o que você faria com a criança, com a mamãe? Aí as crianças diziam: eu beijava, eu abraçava, eu fazia, não sei o quê, sem essa noção daqui, sabe? Só porque isso é da criança. O que acontece é que, como habilidade, precisa ser treinado. Não é um talento, né, que você vai e põe em prática. Precisa ser treinado. E nós, infelizmente, não estamos treinando as crianças para a bondade, gentileza e compaixão. Apesar de que a coisa começa a mudar, né, Leila? É verdade, é verdade. Você sabe que eu anotei sobre a bondade em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, e Lucas 11, 34, onde eles dizem: se seus olhos forem bons, tudo será bom. Colocar-se no lugar do outro. Ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo entrará em trevas. Os olhos, está em Filipenses também, são as janelas da alma. E aí a pergunta, o que você tem levado para a sua alma com os seus olhos, né? Então, a bondade parte desse nosso olhar que precisa ser treinado, como a Sônia muito bem colocou. Se os seus olhos são bons, tudo vai ser bom. Agora, se você olha tudo com pessimismo, tudo com raiva, tudo com desconfiança, você não vai trazer para a sua alma os bons conteúdos que a vida pode oferecer. Ele é muito claro em dizer, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Olha, meus irmãos, como é importante nós olharmos nos olhos das pessoas. Muitas vezes a gente está para decidir alguma coisa com determinada pessoa e a pessoa nem te olha no rosto, ela não te olha, ela está tentando esconder alguma coisa. Hoje tem, como a Soninha fala muito bem dos neurocientistas, que eles colocam a sua posição da mão, o seu jeito de olhar, tudo diz respeito ao seu conteúdo. O que você tem na sua alma para oferecer, né? Então, a bondade é uma conquista, é um verdadeiro treinamento, porque Emmanuel fala isso, seja bom até por interesse, porque quando você está realizando um ato de bondade, quando você treina os seus olhos a olhar o que é bom em todas as pessoas, o que é bom no que está te rodeando, né? No momento que você está vivendo, que nós estamos vivendo um momento de provação coletiva, que é essa pandemia. Mas a gente, se conseguir trabalhar o nosso olhar para perceber, como a Rosália falou no início, será que nós somos bons para nós mesmos? Né? Porque nós temos que ser bom para nós mesmos para a gente ter bondade. E, na verdade, nós não estávamos, eu pelo menos falo por mim, eu não estava sendo boa para mim mesma. Eu me descobri nessa pandemia, eu pude olhar para dentro mais atentamente para o meu corpo, porque eu não estava, assim, observando o tanto de inflamação que eu tinha dentro do meu corpo, voltado para essa necessidade de trabalho, de servir e tudo mais. Então, essa pandemia trouxe para cada um de nós uma oportunidade de observar o próprio olhar, para onde nós estávamos olhando quando o mundo inteiro foi obrigado a parar. E a gente sempre encontra uma razão muito positiva em tudo isso que está acontecendo, se nós treinarmos a bondade do nosso olhar, lembrando sempre o que Jesus nos advertiu: os olhos são a candeia, a iluminação da nossa alma. O que você está levando para a sua alma? E me lembrei também que tinha o senhor Gentileza, né, o tal do José da Trino, que ele vivia aqui no Rio de Janeiro, foi considerado profeta da gentileza, que ele trouxe esse grande ensinamento que gentileza gera gentileza. Se nós soubermos ser gentis conosco mesmo, com o nosso próprio corpo, como a Rosália no início assim chamou isso, né? E isso é muito importante a gente dizer, né? Assim, Rosália? A seu som. Com certeza. Eu estava escutando a Sônia, né, primeiro, e eu lembrei que tem um filme na Netflix que fala sobre isso, né? A Revolução do Altruísmo, que fala exatamente sobre essas pesquisas e demonstra que o altruísmo ele é inato, mas que ele precisa ser também desenvolvido, né? E quem melhor do que Jesus para nos ajudar a entender como desenvolver esse altruísmo, né? A Leila estava falando de
das candeias, e se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz. E eu me lembrei da passagem, né, de não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, que é justamente isso, é justamente ele demonstrar que todos nós temos essa bondade dentro de nós, que nós só precisamos praticar. Se nós colocarmos a nossa candeia, né, que é a nossa luz, na época de Jesus, o alqueire era a tigelinha, e a candeia era como se fosse a vela, né? Se a gente colocar debaixo, ela não vai ter função, né? Então, esse isolamento, essa pandemia, ela tem realmente nos convidado a exercer essa bondade conosco, né? Celebrar a nossa existência com todas as nossas alegrias e com todos os nossos dissabores, né? Nós somos uma candeia e nós temos que ter a certeza disso. Então, é importante que a gente celebre essa existência, celebre o prazer de estarmos vivos, né? E é muito interessante a gente pensar que, por exemplo, a meditação, ela é o estado que devolve a nossa mente ao estado original. É um movimento que devolve a nossa mente ao estado original. E qual é o nosso estado original? É o estado de exercício da bondade, enquanto filho de Deus, né? Para que a gente faça brilhar a nossa luz, para que a gente faça acender realmente a nossa candeia. Então, a bondade, ela deve ser exercida, e deve ser exercida como prática mesmo, né? Primeiro a gente começa com o ato até ele se tornar o hábito. Então, a gente vai procurando como a gente ser gentil. Sabe por quê, pessoal? Se a gente não conseguir ser gentil, o lado oposto da nossa autobondade, da nossa autogentileza, é a autocrítica. E nós somos muito severos conosco. A gente até fala das críticas aos outros, né? Mas conosco nós somos muito severos. E a ciência também nos explica que essa autocrítica produz em nós substâncias que vão desenvolver, por exemplo, a hipertensão arterial. Olha que interessante. Então, a nossa pressão sobe, a gente desenvolve doenças corporais porque a gente está fazendo um movimento anterior, que é esse movimento de autocrítica. Então, fica o convite, a gente não vai conseguir, né, ser bom, enfim, com a humanidade inteira, em larga escala, de um dia para o outro. Mas fazendo pequenos movimentos e, sobretudo, observando a bondade conosco, celebrando essa oportunidade de estarmos vivos nesse momento, nesse planeta, né? É muito importante. O que você acha, Sônia? Eu acho que a gente precisa perguntar o seguinte: você está disposto a treinar a compaixão, a bondade, a gentileza? Se você acha que você ainda não é capaz de fazê-lo? Porque se tiver, está tudo resolvido, está tudo certo. É só começar agora. E não importa se você tem 60, 70, 80 anos, e daí? Né? É interessante porque eu vou falar de mais um experimento que eu li. Ele tem diversos livros, esse Richard Davidson. Ele fez um experimento com bonecos, com fantoches. Então, ele pegou bebês de 6 meses e começou a fazer joguinho com fantoche. Um era generoso, tinha atos de generosidade, de bondade, e o outro não. Então, o outro era mais severo, mais crítico e tal. E aí ele brincou com as crianças e depois ele mostrava os bonequinhos para as crianças e perguntava, e dava para os bebês escolherem. E os bebês, 99%, como resultado da pesquisa dele, escolheram o fantoche generoso. Olha que loucura. Capaz de perceber a bondade, quer dizer, a bondade, a gentileza, ela atrai as pessoas para a gente. E a gente não pode negar, né, falando agora como médiuns, né, como pessoas que tentamos esclarecer encarnados e desencarnados, quanto nós amealhamos de sentimentos bons para conosco, de vibrações boas, né? Porque é isso que faz com que a gente tenha mais saúde, porque essa percepção, essa sensibilidade faz com que nós possamos elevar as nossas vibrações também. Então, tem aqui também um exercíciozinho, né, Rosália, como não poderia deixar de ser,
para que nós possamos começar a treinar isso tudo, né? Lembrando que o Richard David tem um livro chamado, acho que é A Bondade como Base do Cérebro Saudável, e é muito interessante. E ele, então, passa o seguinte exercício: você pode fazer, eu vou adaptar para mim. Você pode fazer com você, durante todo um períodozinho pequeno do dia, você parar para se observar, sem essa autocrítica que a Rosália falou. Prestar atenção a você. Lembrar das coisas boas que você passou naquele dia, por exemplo, né? Ou ontem. E coisas pequenas. Hoje eu consegui me alimentar saudavelmente, sabe? E ser grato por isso, ter atenção. Ou até mesmo, hoje eu não consegui me alimentar saudavelmente, então amanhã eu preciso melhorar esse aspecto, né? Então, a partir daí, você vai tendo cada vez mais cuidado com você mesmo. Só que nós precisamos da conexão com o outro. Aí vem um exercício legal, porque esse outro a gente até já passou algumas vezes. É você observar uma pessoa. Observar uma pessoa, de preferência que você não conheça, né? Pode ser num filme, na televisão, pode ser melhor que seja uma pessoa, um vizinho ali no jardim, enfim. Observar uma pessoa sem segundas intenções, né? Para não ter aquele sentimento, paixão, sexualidade, etc. Mas simplesmente observar essa pessoa, sem julgamento. Observa como é que ela é e tenta essa conexão com ela. De repente você vai perceber que é uma pessoa que está muito aflita, muito angustiada, e você vai começar a orar por ela, sabe? Imagina no supermercado aquelas pessoas que não aguentam fila e que ficam reclamando o tempo todo. Observa isso. Olha como é que ela está. Olha como é que ela demonstra um nervosismo, que algo nela não está bem. Então começa a fazer uma prece por ela. Sabe, pede a Jesus, Jesus, vem, manda seus anjos, cuidar dessa pessoa que está aflita e tal, assim. E aí, depois disso tudo, é que vem a parte mais difícil, que é sentir contentamento por ser você, a pessoa que você é. Sentir contentamento por ser capaz de orar por uma pessoa, ser capaz de tirar parte do seu dia para cuidar da sua alimentação, para cuidar do seu cabelo, da sua pele, não por um sentido de estética simplesmente, mas por um sentido de ser saudável também. E a estética também, né, gente? Porque é bom mostrar o nosso melhor para o outro, por que não? Né? Então, faça esse exercício, mentalize desejos bons. Isso vai trazer para você muita bondade. E uma bondade que chega, ó, de presente, né? É isso. Então é isso, meus irmãos. Sermos bons, como diz Emmanuel, até por interesse, porque o nosso organismo, os nossos neurônios, as nossas glândulas liberam energias melhores para o nosso próprio corpo, né? E falando em experiência, só para encerrar essa questão das experiências, o Dr. Deepak Chopra também faz uma experiência muito relevante para nós falarmos agora, porque ele fala com relação ao afeto. O afeto que você direciona para alguém, como a Sônia sugeriu aí, que você irradia energia para uma pessoa e tal, que você é capaz de fazer isso, né? E a gente sabe hoje que a nossa vontade, como diz Leon Denis, é mais poderosa, essa força psíquica que a gente tem é mais poderosa do que a eletricidade, segundo Denis. Então, quando você direciona afeto para uma pessoa, a tendência é a vida te devolver afeto, até porque o seu corpo físico te devolve esse afeto em forma de energias melhores, movimentos melhores dos seus neurônios e da sua organização física inteira. Mas a experiência que Deepak Chopra fez, eu acho muito relevante. Ele separou 2 grupos de ratos, e aos 2 grupos de ratos, ele disponibilizou uma dieta muito calórica, uma dieta que daria certamente uma pressão alta para os ratos e colesterol alto.
Só que os dois grupos ele tratou de forma diferente. Ao primeiro grupo, as pessoas que iam servir o alimento para os ratos levavam, faziam carinho, acariciavam os ratos antes de dar o alimento. Depois de acariciar os ratos, é que colocava lá o alimento. E o outro grupo era simplesmente jogava lá o alimento. E para ser uma experiência científica, tem que se repetir muitas vezes o mesmo fenômeno. E o que eles escolheram foi o seguinte, que os animaizinhos que recebiam o afeto, o colesterol subia muito menos do que aqueles outros que não recebiam o afeto. Os grupos de ratos que não recebiam afeto, eles tinham um colesterol muito elevado, muito rápido, e também uma pressão, né, alta, muito elevada. Então, isso demonstra que essa prática antiga da gente orar antes das refeições, a gente agradecer o alimento, trazendo energias melhores para o nosso alimento, contribui até para que a gente tenha um equilíbrio melhor dentro do nosso corpo. Então, uma gentileza que a gente faça para alguém, aquilo vai ter um círculo virtuoso de amor, porque a pessoa fica agradecida e é capaz de passar para frente aquela gentileza. O amor e a bondade sempre cria um círculo virtuoso de transformação do planeta. Por isso que Emmanuel fala também, quando o homem cai, toda a humanidade cai com ele. E quando um homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. Então, eu vou me despedir aqui, que o nosso tempo já esgotou, e vou passar para a Rosália, para ela cantar aquela música divina para nós, como sempre ela faz, com essa voz maravilhosa. Que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Belo pra mim é criança brincar, eu ouvir mil canções numa concha do mar, é chuva caindo, é canto em flor, e acima de tudo é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer e a treva na alma começa a crescer. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim está alguém. Está alguém. Está